paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Aqui quem fala é teu amigo, evangelista Alexandro Nascimento. Hoje eu quero estar falando aqui sobre um assunto muito importante, baseado em Mateus capítulo 24, versículo 3, o princípio das dores, ou seja, o tema é sinais do fim dos tempos. Eu quero estar lendo aqui Mateus 24, versículo 3, que está escrito assim: No Monte das Oliveiras achavam-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: Dizem-nos, quando sucederão estas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Amados, nós sabemos que é muito notório o que está acontecendo nos dias de hoje, referente à volta do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos mostra que nos últimos tempos haveria nação contra nação, pai contra filho, haveria até mesmo sinais sobre o céu. E o princípio das dores aconteceria porque a vinda de Jesus está próxima. E hoje eu quero estar abordando esse tema em Mateus capítulo 24, versículo 3, que a vinda de Jesus é uma das grandes certezas que a igreja aguarda acontecer nos tempos finais, ou seja, os tempos que estamos vivendo nos dias de hoje. E antes do decorrer da sua vinda para buscar a sua igreja, ou seja, as Sagradas Escrituras afirmam que muitos sinais proféticos deveriam acontecer. E se nós percebemos isso, tem alguns sinais aqui que eu quero destacar. Na verdade, são 8 sinais da volta do Senhor Jesus. O melhor de tudo aqui, que para chamar mais atenção sua, para que o Senhor Jesus venha tocar sobre o teu coração, nós podemos destacar aqui também esse grande tema, ou seja, os 8 sinais da volta de Jesus. O primeiro sinal aqui do ressurgimento de Israel como uma nação, a profecia bíblica aponta que ao ressurgimento das nações israelitas, nota que em 14 de maio de 1948, foi fundado ali o moderno Estado de Israel. E a figueira começou ali a brotar novamente, conforme está em Mateus capítulo 32. Você vai entender que esse primeiro sinal é muito visível, que o Senhor Jesus está tão próximo de buscar a sua igreja. Olha o que você vai entender aqui. Em Mateus capítulo 24 e versículo 32 está escrito assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira, e quando os seus ramos se renovarem, as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então tudo isso aqui já é bem notório, que a própria figueira aqui, ela, quando os seus ramos começar a, na verdade, se renovar, as suas folhas começarem a brotar, provavelmente é a certeza da vinda do Senhor Jesus. E essa parábola aqui, ela é referente lá, baseado em Israel. Então ali a nação israelita tem essa
simplicidade, na verdade, de entender que o Senhor Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Então esse aqui seria o primeiro sinal do que Jesus está voltando. O segundo sinal aqui está baseado em Mateus capítulo 24, versículo 4. Ou seja, os sinais religiosos. Jesus disse que muitos veriam o seu nome, se declarando Cristo, ao fim de enganar muitas pessoas. E isso está acontecendo. Muitas pessoas estão se passando por Cristo, passando por Jesus Cristo, até mesmo tendo seguidores, tendo discípulos para andar com eles. E o próprio Deus, na verdade, já deixou aqui bem explícito que nos últimos dias alguém se passaria por Jesus Cristo e enganaria muitas pessoas, como está escrito em Mateus 24, versículo 4. E você entenderá, se você ler e compreender, que todos esses sinais, na verdade, já está acontecendo. Paulo alertou para o perigo dos falsos mestres. O próprio Paulo comentou sobre isso, que falsos mestres viriam nos finais dos tempos, e ele nos deixou isso bem claro. Judas também falou sobre o assunto. Se você ler lá em Judas, capítulo 10, versículo 19, você compreenderá isso também. E Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, versículo 15, deixa eu ler aqui para você que fica muito melhor, para que você possa compreender a própria palavra do Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo... Deixa eu só abrir aqui para vocês entenderem melhor. Porque isso aqui é bem notório que a palavra do Senhor Jesus, ela não mente. E a própria palavra do Senhor Jesus, ela nos deixa bem claro em Apocalipse 2, versículo 14. Apocalipse 2, versículo 14, está escrito assim: Tenho todavia contra ti alguma coisa, pois que tens aí o que sustenta as doutrinas de Balaão, a qual ensina Balaque a amar as ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem as coisas sacrificadas do ídolos e praticarem a prostituição. Se você perceber, tudo isso já está acontecendo, porque esses falsos mestres aí, que se passam pelo Jesus, que se passa pelos mestres, que se passa na verdade pelo mestre, porque só existe um, que é o próprio Jesus de Nazaré. Você vai ver aí pelas mídias aparecendo em televisões que homens, na verdade, têm aí seus seguidores, colocam até mesmo como apóstolos, mas na verdade ali já é o próprio sinais. E ali a Bíblia diz em Apocalipse 2 que o caminho ali já é para a própria prostituição, para a derrota pecaminosa. E ali, que quem for na verdade seguindo esses falsos mestres, certamente também queimará ali no lago de fogo. Poderia ter muito mais assunto para poder falar aqui, mas vamos para o terceiro item, que é os sinais políticos, baseado em Mateus 24, 6. Você lembra da Primeira Guerra Mundial? Ali foram 17 milhões de vidas ceifadas. Na Segunda Guerra Mundial foram 600 milhões de vidas, aproximadamente ali ceifadas também. Para que você entenda melhor, 600 milhões de vidas ceifadas somente só na Alemanha nazista, que ceifou a cerca de 6 milhões de judeus. Nas máquinas de matanças coletivas, ali pela Hitler, que dominou isso, que na verdade fez que os próprios judeus sofressem essa tortura, e outras guerras posteriores ali que já destruíram na verdade milhões de vidas. Mas
sobre a Segunda Guerra Mundial, se você somar aqui 17 milhões de vidas ceifadas só na Segunda Guerra Mundial, depois mais 600 milhões ali pela Alemanha, mais 6 milhões do povo judeu sofrendo tudo isso, você vai compreender que muitas vezes, até no meio da política, mostra os próprios sinais do Senhor Jesus voltando. O quarto sinal aqui que eu quero falar é os sinais sociais, baseado em Mateus 24, versículo 8. Jesus declarou que havia fome em vários lugares. Jesus falou que haveria muitos lugares em pobreza. E Mateus 24, 7 fala sobre isso. O mundo está marchando para uma catástrofe econômica, você sabe disso, que o mundo está passando por esse problema. E nós sabemos que até não é de hoje. E numa reunião ali dos economistas do mercado comum, ou seja, pelo europeu, realizada por Bruxelas, você vai entender que lá na Bélgica, em 1775, sobre a liderança de Friedman, foi feita ali a seguinte declaração: precisamos de homens que não tirem. Na verdade, ele fala bem expresso aqui. A palavra do Dr. Friedman diz que precisamos de homens que nos tirem do atoleiro, ou seja, do atoleiro econômico. E aqui tem uma observação muito grande, porque Friedman, ele coloca aqui umas palavras até mesmo mal desejadas, mas tudo isso já foi até a própria dedução do Senhor Jesus para os finais do tempo. E ele diz assim: precisamos de um homem que tire do atoleiro econômico. E aí que tem uma observação que diz assim: seja ele de Deus ou do demônio. Então você entende que as palavras dele já estavam mostrando que os sinais de Jesus iria acontecer nos finais dos tempos. Então quando ele fala ou de Deus ou do próprio demônio, significa que eles estão preocupados muitas vezes com o próprio dinheiro para ser estabelecido lá na frente. Porque muitas vezes essa cúpula, essa cumplicidade, ou melhor, elas não estão ali se preocupando quem é que vai dominar, se é o próprio Deus ou se é o próprio Satanás. Então, Friedman, ele falou isso, ele expressou com a própria palavra que o importante não era quem estava no comando, mas o importante era que a economia mundial fosse estabelecida e reerguida novamente. Então ele não estava preocupando com quem iria dominar, com quem iria fazer isso. Então é um dos assuntos que temos que tomar cuidado referente a isso. E você vai entender essas palavras de Friedman. E nós muitas vezes recebemos isso. E isto fala desses desesperadamente. Ali foi umas palavras de desespero de um homem que, na verdade, apenas queria resolver o problema econômico do mundo. Isso temos que tomar muito cuidado nos dias de hoje. E o quinto sinal aqui é Mateus 24, versículo 7. Jesus falou que haveria terremoto em vários lugares. E depois que Jesus falou essas palavras, a terra já tremeu centenas de vezes. Os estudiosos afirmam que até agora já ocorreram mais de 2.000 terremotos de grandes proporções. Lógico que isso foi algumas décadas atrás, vamos dizer assim. Eu acredito que hoje já passaram muito mais do que isso. Acredito que tem até mesmo chegando a milhares e 8 milhares de tremores sobre a terra. E tudo isso aqui é notório que o próprio Deus falou que haveria tremores sobre a terra. E nós percebemos que isso acontece, né? Sabemos que aqui no Brasil é muito difícil isso acontecer por causa das placas tectônicas que são separadas. Então tudo isso é evidente que isso não aconteça, mas
Houve aí alguns tempos atrás que estados de Minas Gerais e outros estados também teve alguns tremores. Porque os homens, os pesquisadores, dizem que é impossível. Mas para Deus nada é impossível. É só você ver aí Paulo quando estava na prisão. Ali diz que houve ali um terremoto, que era impossível aquele lugar ali tremer. Mas por onde Jesus passa, onde Deus passa, há um terremoto. Então tudo isso é a própria permissão do Senhor Jesus acontecendo nos finais dos tempos. Impressionante aqui que o sexto aqui, sinal, são sinais morais. Mateus 24, versículo 12. A palavra da iniquidade, da ideia de coisas ilegais, ou, na verdade, de liberdade sem lei, o que controla, na verdade. Mas você vai compreender aqui que quando Jesus declarou que a iniquidade se multiplicaria, ele estava antevendo, na verdade, a realidade dos nossos dias. Infelizmente, a tendência para essa ilegalidade das suas práticas tem sido comum entre os cristãos. E a própria palavra do Senhor nos diz, lá em Mateus 25, versículo 1 até o versículo 10, você compreenderá que o próprio Jesus explanou essas palavras, que no final dos tempos, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, ou seja, o pecado aumentaria, a corrupção aumentaria, o amor de muitos se esfriaria. E tudo isso aqui é o próprio sinal do Senhor Jesus, ou melhor, a vinda dele. A vinda do Senhor Jesus está próxima. Porque se você se perceber nos dias de hoje, esse amor ao próximo se acabou. Por isso que muitas vezes você vê nas mídias, na televisão, ou seja, onde for, até mesmo em locais onde você jamais imaginaria que aconteceria aquela tragédia, é porque a palavra de Deus está se cumprindo. Porque quando eu disse que haveria nação contra nação, pai contra filho, entender, filho contra pai, tudo isso já está acontecendo. Hoje nós vemos tantas tragédias acontecendo, só que nós muitas vezes fechamos nossos olhos e não entendemos que o próprio Senhor Jesus está a caminho para arrebatar a sua igreja. Impressionante aqui, você vai ler o Mateus 25, versículo 1, só para você entender, versículo 1 só. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando a sua lâmpada, sairá e encontrará com um noivo. Então aqui, se você ler a parábola das 10 virgens, você fará uma grande comparação. Porque quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, muitos ficarão porque não estarão com o seu azeite guardado, limpo, puro, preparado. Até mesmo pessoas que perderam o seu azeite hoje e não tem muita essa preocupação em recuperar. Então, temos que tomar cuidado para que nós não caímos como a parábola das 10 virgens. Então, se você tem aí, guarde, o que você tem, preserve o que você tem, guarde o teu azeite, para que ninguém possa roubar de você. E aqui, o sétimo sinal é sinais entre o povo de Deus. Mateus 25, 1, que eu acabei de falar, versículo 10. Uma tremenda frieza espiritual, que tem assolado muitas igrejas. Muitas igrejas estão passando por uma frieza tão grande que hoje não glorificam, não adoram a Deus. Porque Deus, Ele é digno de ser adorado, é digno de ser clamado. Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ou seja, anos após anos, eles não têm mais aquele afeto saudável de adorar o Senhor Jesus Cristo, ou até mesmo o próprio crescimento saudável espiritual. E muitos deixam de produzir vidas qualificadas na palavra de Deus.
não buscam mais, não quer ir mais para a escola dominical, não quer aprender, não quer ler, não quer sentar para aprender a palavra de Deus. Eu disse no vídeo anterior que a palavra de Deus é que liberta, porque Ele mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O próprio Deus dos exércitos, Ele te liberta, porque a palavra do Senhor Jesus te transforma novamente e te traz a alegria, a essência de esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, muitos vão deixar de produzir as vidas qualificadas da palavra de Deus. Outros doentes espirituais perderam ali o fervor, o primeiro amor da vida cristã. Lembra quando você aceitou ao Senhor Jesus? Lembra quando você entregou a sua vida para Deus? Como você era, novo convertido? Hoje você pode ter perdido essa essência, mas ainda é tempo de recuperar os tempos perdidos. Porque quando você simplesmente abre o teu coração para que Deus venha trabalhar novamente, a certeza é que Deus te fará você de um vaso novo. O oitavo sinal aqui, ou seja, eu vou aqui colocar um tema aqui, na verdade, aqui, vou ser mais realista. Outros sinais, esse item 8 aqui, 8 sinais, outros sinais, perdão. Por que outros sinais? Porque vem aqui sobre apostasia da fé. Por que você fala sobre apostasia? Vamos lá. Se você ler em Timóteo, capítulo de número 2, versículo 4, ao 1 ao 4, Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4, segundo Timóteo. Tá bom? Vamos lá, é escrito assim: conjuro-te perante a Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo reino. E aqui o versículo 2 diz: pregue a palavra esta, que seja oportuno, quer ou não, corrige-se, repreenda-se, exorta-se, com toda a longanimidade e a doutrina. O versículo 3 está escrito: pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercam-se de mestres segundo a sua própria cobiça, como sentindo coceira nos ouvidos. O versículo 4 diz: se recusarão dar ouvido à verdade, entregando as suas fábulas. Nos finais dos tempos, tudo isso irá acontecer. Nos finais do tempo, as pessoas aqui não darão mais ouvido à sã doutrina. Não queremos mais ouvir a verdade. Porque o certo será o errado. E o errado aqui passará a ser o certo. E tudo isso será um comichão nos nossos ouvidos. Porque vamos imputar na verdade, ou verdade sepultar a verdade, encobertar a mentira. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Mas aqui, Paulo aos Timóteo explicou sobre isso, que aconteceria, que as pessoas não dariam mais credibilidade para servir a Deus com fidelidade. Não quer mais viver ali, na verdade, viver ali as promessas de Deus, que um dia Ele disse que buscaria, arrebataria a sua igreja. O outro aqui você vai compreender que o crescimento do ocultismo tem crescido muito. Se você perceber aqui, em Timóteo também, eu vou ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, 15, deixa eu ler aqui. Está escrito assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. E isso já está acontecendo. E avarento,
jacticiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Tudo isso já está acontecendo. Quando ele diz que os tempos difíceis, os homens seriam egoístas, muitos só estão pensando em si, não pensam no seu próximo. Como eu disse, não pensa em missão, não pensa em estabelecer ali uma conduta para ajudar o teu próximo. São avarentos, né? São, na verdade, arrogantes. Arrogância estão dentro deles. São blasfemadores contra o Espírito Santo. Blasfemam em tudo. Fala mal de tudo. Fala mal da igreja, fala mal disso, fala mal daquilo. São blasfemadores. São desobedientes aos próprios pais. Muitas vezes isso aqui também, quando diz desobediente aos próprios pais, isso serve também para os filhos, porque está acontecendo nos dias de hoje. Os ingratos são ingratos àquilo que Deus te dá, aquilo que você tem pelo alimento, né? Para você ter o que vestir, para você ter uma casa para morar. Essa ingratidão também faz parte dos sinais da vinda do Senhor Jesus. Por isso aqui que eu titularizei o 8º item de outros sinais. Estou um pouco rouco, mas vamos embora. Entenda isso, que o Senhor Jesus está falando com você. Ele está aqui te orientando a você ser grato a Ele. E eu disse aqui são irreverentes também. Essa palavra irreverentes, a questão também de você não ter a reverência ao seu pastor, à sua igreja, na verdade, ou seja, aquele que é submisso, na verdade, a você. E eles são traidores, atrevidos, né? Amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então prefere ser mais amigo dos prazeres do mundo do que amigo de Deus. Se o próprio Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz que qualquer um que constitui-se amigo do mundo, automaticamente passa a ser inimigo de Deus. Então os próprios prazeres estão ali, mais pautado para que ele venha achar, na verdade, viver uma vida boa. Mas na verdade tudo isso é ilusão. Porque a própria palavra de Deus diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Versículo 5, tendo forma de piedade, negando-lhe entre tanto o poder, e foge destes também. Mas aqui, quando você nega, na verdade, os princípios e a legalidade de Deus, a palavra do Senhor Jesus, a certeza é para a derrota. Mas quando você guarda o princípio da Bíblia Sagrada, a certeza é que lá na frente Deus terá um galardão para cada um de nós. A conclusão é que, enfim, esses sinais, conforme as Sagradas Escrituras nos diz, que aponta para o glorioso retorno de Cristo nas nuvens para buscar a sua amada igreja. Que estejamos atentos a cada dia e firmes na bendita esperança na volta de Cristo. Ou seja, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe com essa palavra. Que Deus possa aí ter falado ao teu coração. Que Deus possa te abençoar grandemente. Mas eu quero te convidar aí para inscrever no canal, para deixar o teu like, que você venha ativar o sininho, para receber as notificações todas as vezes que eu postar vídeos novos. Ok? Interceda pela minha vida e eu intercedo pela vida de vocês, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E que você possa aprender nesse vídeo que Jesus está dando toda a oportunidade para que você possa chegar até os pés dele. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo.